Olá! Essa série de vídeos irá mostrar técnicas para estudar a relação entre uma variável binária e uma variável quantitativa. Esse tema é tratado geralmente nos textos de estatística com o título de comparação de médias entre dois grupos ou populações. Neste vídeo, vamos explicar as características de duas situações diferentes em que essa comparação é realizada. Uma quando os grupos são considerados independentes e outra quando os grupos são considerados dependentes. A primeira situação diz respeito à estimativa da diferença de efeitos expressos por uma variável numérica em dois grupos distintos de pacientes. Nessa situação, as amostras ou grupos são considerados independentes. Essa tabela é do estudo de Ryan e outros, cuja referência é mostrada abaixo dessa tabela, e trata-se de um ensaio controlado randomizado multicêntrico que fez uma comparação de custos de antibióticos versus apendectomia para o tratamento da apendicite aguda sem complicações. Para custos hospitalares em 5 anos, por exemplo, os autores apresentaram o custo médio para cada grupo de tratamento, bem como a diferença de custos médios entre os dois grupos. Ao lado de cada custo, foram mostrados, entre parênteses, o intervalo de confiança ao nível de 95%. Na última coluna, os autores apresentaram o valor de P, resultante dos testes de hipóteses, para verificar a significância estatística da diferença entre os custos médios de cada tratamento. A análise estatística para a diferença entre os custos médios nos dois grupos de tratamento foi baseada no teste T de Student. Diferença entre os grupos em relação ao tempo de internação e licença médica, não apresentados na tabela, foram testados por meio do teste de Wilcoxon para duas amostras. Os dois grupos de pacientes neste estudo são chamados independentes, porque eles foram alocados a cada grupo de maneira independente. Para essa situação, um arquivo de dados é organizado de tal forma que uma variável binária é usada para designar o grupo a que cada unidade de análise pertence, e outra variável designa a variável numérica que está sendo medida em cada unidade de análise. Este conjunto de dados, chamado Energy, que vamos usar mais adiante, contém dados sobre o consumo de energia em dois grupos de mulheres, magras e obesas. As mulheres que formam o grupo de magras foram escolhidas de maneira independente das mulheres que formam o grupo de obesas. Aqui temos os dados, onde a variável stature é uma variável dicotômica, que indica se a mulher é magra ou obesa, e a variável expand indica o consumo de energia. Os valores de stature e expand para cada mulher ou unidade de análise corresponde a uma linha neste arquivo de dados. Então, quando os grupos são independentes, isso significa que as observações nas duas amostras são independentes. Uma variável binária é usada para identificar o grupo a que cada unidade de análise pertence, e o desfecho clínico é avaliado por uma variável numérica. Em relação à análise de dados, utiliza-se o teste T para amostras independentes. E caso as condições para a utilização deste teste não sejam satisfeitas, usamos o teste de Wilcoxon para duas amostras, ou um teste equivalente conhecido como teste de Mann-Whitney. Uma outra situação é quando as duas amostras ou os dois grupos são dependentes. Isso pode ocorrer em diversos cenários. Por exemplo, o estudo de Andrade et al., referenciado abaixo dessa tabela, avaliou o modelo de avaliação da homeostase do índice de resistência à insulina, HOMA-IR, em pacientes com hepatite C crônica tratados com medicação antiviral de ação direta na resposta virológica sustentada.
Os dados foram coletados no início do tratamento, T-base, e na 12ª semana após o término do tratamento, TSVR. O HOMA-IR foi calculado como a insulinemia de jejum multiplicado pela glicemia de jejum dividido por 22,5. Essa tabela mostra as médias das diferenças dos valores das variáveis glicemia de jejum, insulinemia de jejum e HOMA-IR entre o início do tratamento e a 12ª semana após o término do tratamento para pacientes não diabéticos e com valores de HOMA-IR acima de 2,5. Foi realizado o teste T pareado para cada uma dessas diferenças de médias e os valores P dos testes são mostrados nessa última coluna. Em amostras dependentes, uma situação típica de estudos longitudinais, há duas variantes para a organização do arquivo de dados, exemplificadas por este conjunto de dados. Este conjunto, chamado heart rate, contém medidas da frequência cardíaca antes e logo após a administração do enalaprilat em 9 pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A frequência foi medida nos instantes 0, antes da administração do medicamento, 30, 60 e 120 minutos após a administração do medicamento. Na primeira variante para organizar os dados desse estudo, há uma variável HR para registrar os valores da frequência cardíaca de cada pessoa nos diversos instantes. Uma outra variável, time, indica o tempo em que a frequência cardíaca foi medida. E uma terceira variável indica a unidade de análise ou paciente para o qual a medida foi realizada. Este arquivo contém 4 registros para cada unidade de análise, que são as medidas de frequência cardíaca nos instantes 0, 30, 60, 120, para cada uma das pessoas que participaram do estudo. Então, esse arquivo contém 36 registros, 4 registros para cada paciente. Na segunda variante para organizar esses dados, há 5 variáveis, onde esta variável identifica cada indivíduo e as variáveis HR0, HR30, HR60 e HR120 correspondem às frequências cardíacas de cada indivíduo nos instantes 0, 30, 60 e 120 minutos após a administração do enalaprilat. Então, neste arquivo, há um registro para cada unidade de análise ou paciente. Assim, em estudos com grupos dependentes, as observações nas duas amostras são correlacionadas, porque um dos seguintes cenários é utilizado nesse tipo de estudo. Uma variável numérica é medida 2 vezes em cada indivíduo, então cada instante representa um grupo de medidas, ou a variável é medida em 2 regiões de cada indivíduo. Cada região corresponde a um grupo de medidas. Um outro cenário é quando 2 tratamentos distintos são aplicados em sequência a um conjunto de pacientes. A ordem de aplicação pode ser aleatória. E então, uma variável numérica é medida após cada tratamento. Os conjuntos de medidas da variável realizada após cada tipo de tratamento formam os grupos dependentes. Finalmente, um outro cenário é quando uma variável numérica é medida em cada par de indivíduos, sendo que cada par é formado por indivíduos semelhantes de acordo com um critério previamente estabelecido. Os primeiros elementos de cada par formam um grupo e os segundos elementos de cada par formam o outro grupo. Já vimos que há 2 variantes para organizar os dados nesse tipo de estudo. Na primeira variante, uma variável identifica os grupos e uma variável numérica identifica o desfecho.
e na outra variante, duas variáveis numéricas identificam as observações em cada componente do par. Em relação à análise, se utiliza o teste T pareado. Caso as condições para a realização do teste T pareado não sejam satisfeitas, podemos utilizar um teste não paramétrico, conhecido como teste de Wilcoxon para amostras pareadas. No próximo vídeo, vamos abordar o teste T de Student para grupos independentes. Até lá!